Bom dia de novo aí, pessoal do sexto ano. A live hoje, quem está consultando aí, vendo essa live que está sendo gravada, todas as lives são gravadas, estranhou porque a aula está menor um pouco, porque eu estava aqui cobrando os trabalhos novamente dos alunos que não fizeram sobre a história do Coliseu. Mas a aula de hoje é sobre o Império Bizantino. Então, eu quero todo mundo com um caderno de história na mão, a apostila do capítulo 10, Império Bizantino. Já cobrei aqui para me enviar o pessoal que não fez trabalhos, que está valendo 5 pontos. Foram 12 dias para fazer. Não foi uma semana. Professor, o que é o Império Bizantino? No capítulo passado, sobre a cultura de Roma, nós vimos que o Império Romano acabou, no capítulo retrasado, na verdade, né? No capítulo 8, nós vimos que o Império Romano se esfacelou porque o Império Romano cresceu muito e, basicamente, ele não tinha como se sustentar. Ficou muito caro sustentar, porque o Império Romano, a riqueza do Império Romano, vinha das conquistas de outros povos, da pilhagem, da venda de escravos. Chegou uma hora que o Império Romano não crescia mais, os gastos só aumentavam e o Império Romano começou a se esfacelar, junto com o surgimento do cristianismo, que começou a converter a população e negar a divindade do imperador. O imperador não era mais divino, não era um deus na Terra. E nós vimos que lá no final do Império Romano, o Império, na verdade, foi dividido em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Se não lembrou, tem que lembrar. Olha aí. Lá no final do Império Romano, o Império Romano vai ser dividido em duas partes. Por quê, professor? Porque os povos bárbaros vão começar a invadir o Império Romano e vai ficar difícil administrar. Então, o Império Romano vai ficar um império com sede em Roma e o outro vai ficar com uma sede em Constantinopla, lá do outro lado. Em Roma vai se chamar Império Romano do Ocidente, que vai ser invadido pelos bárbaros e vai ser tomada em 476 d.C. pelos Érulos, ok? E o Império Romano acaba e começa a Idade Média. A Idade Média começa quando a Idade Antiga termina. Se a Idade Antiga terminou com a invasão ao Império Romano, 476 d.C., vai começar a Idade Média. Professor, o que é o Império Bizantino? O que nós vamos estudar? Os bárbaros vão invadir o Império todo? Não, eles não vão conseguir. Nós vamos estudar essa partezinha aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, preto. Nós vamos estudar o Império Romano do Ocidente, com a sede em Constantinopla. Então, para tudo. O Império Romano, Roma, surgiu em 756 a.C. E ela existiu unificada até 476 d.C., quando o Império Romano do Ocidente acaba. Professor, e o lado oriental? Vai continuar existindo quase 1000 anos. Professor, então vamos lá. O Império Romano do Oriente vai se chamar Império Bizantino. Eu vou explicar por quê. O Império Romano do Oriente vai se chamar Império Bizantino. E ele vai continuar existindo até 1453. Professor, mas como é que pode? O Império Romano vai se dividir em duas partes, o lado ocidental cai e o lado oriental não cai. Como é que pode? Por que os bárbaros não conseguiram invadir o lado oriental? Essa partezinha que está em roxo aí no mapa. Como é que eles não conseguiram invadir essa parte roxa aí do mapa, do lado oriental? O que tinha de especial? Por que o Império Bizantino era tão especial desse jeito? Por que a sede fica em Constantinopla? E a primeira resposta é: a localização geográfica era essencial. Enquanto que o Império Romano do Ocidente começou a sofrer com várias invasões de povos bárbaros que vinham de várias direções, invadindo aqui a Europa, invadindo aonde ficava o antigo Império Romano e conquistando Roma, o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla, não vai cair. Ele vai conseguir resistir quase 1000 anos, sozinho. E vai tentar reconquistar o antigo Império Romano. Isso tudo. Professor, mas onde está a origem do Império Bizantino? Na verdade, a história começa bem antes, lá com o imperador Constantino. Quando o Império Romano já estava entrando em crise, lá no século IV, depois de Cristo, no século IV, século V, Constantino, um dos últimos imperadores,
vai resolver construir uma nova capital, mas do lado oriental. Do lado oriental. E do lado oriental, que é essa partezinha aqui em preto, tinha vários locais, lá em Tebas, Jerusalém, só que ele resolveu escolher Constantinopla. Esse lugarzinho aqui, ó, Constantinopla, porque a localização geográfica dela era essencial. Então, olha só que doideira. Professor, então quer dizer que esse imperador dividiu o Império Romano? Não, ele não dividiu, mas ele criou duas capitais. Uma era Roma, que nós já conhecemos lá no Ocidente. E lá no Oriente, ele resolveu criar uma outra capital, porque ele estava vendo que Roma estava decaindo. E ele escolheu Constantinopla, a região ali onde fica Constantinopla, e deu o nome de Nova Roma. Professor, quando é que foi isso? Em 330 depois de Cristo. Em 330, lá no século IV, o Império Romano já estava se fragmentando, já estava ali, ó, entrando em declínio, e ele resolve criar uma capital lá no Oriente, chamada de Nova Roma, que vai depois levar o nome dele, Constantinopla. É lógico, ele era imperador, então ele vai rebatizar a cidade com o nome dele. Só que ele não escolheu essa cidade aleatoriamente. Tinha vários locais, igual eu falei, tinha Tebas, Jerusalém, um monte de entreposto comercial. Mas lá, a localização geográfica é essencial. E lá já existia uma antiga cidade. Aonde é Constantinopla era uma ex-colônia grega chamada Bizâncio, que foi fundada pelos gregos em 657 a.C. Então vamos lá. Por que Constantino escolheu aquele local? Localização geográfica essencial, perfeita. E outra coisa, eles vão fundar porque, na verdade, era uma ex-colônia grega chamada Bizâncio. Professor, o que vai acontecer? Os romanos vão expandir o império e vão dominar essa cidade chamada de Bizâncio. Constantino queria uma nova capital e vai rebatizar ela de Constantinopla, ou Nova Roma, que vai se passar a chamar a partir de 330 depois de Cristo. Quando o Império Romano começa a se esfacelar, quem é que cabe dividir o império em duas partes? É o imperador chamado Teodósio. Nós já vimos isso, hein? Lá no capítulo 8. Quando o Império Romano começa a se esfacelar, os bárbaros começam a invadir, o exército começa a abandonar as fronteiras porque não recebia, um dos últimos imperadores, Teodósio, que tinha 2 filhos, Acádio e Honório, antes de morrer, ele vai deixar ali um testamento avisando: eu quero que não haja conflito entre os meus 2 filhos. Então, eu quero que se divida o Império Romano em 2 partes, porque já tem 2 capitais. O Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, vai ficar para o meu filho Honório. E o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla, vai ficar para o meu filho chamado Acádio. Então, Teodósio, no testamento dele, já deixou tudo bonitinho. Honório fica com o Ocidente e Acádio fica com o Oriente. O Oriente, sede em Constantinopla. Honório vai ficar com a sede em Roma. Professor, por que ele fez isso? Porque ele queria evitar uma guerra entre seus 2 filhos. E também, ele achava que o Império Romano só ia conseguir resistir se tivesse 2 governantes, porque o Império Romano era muito grande e era difícil de administrar. Então ele resolveu 2 problemas. Ele dividiu o Império para os seus 2 filhos e, ao mesmo tempo, ele facilitou a defesa do Império Romano. Professor, vai adiantar alguma coisa isso? O Império Romano do Ocidente não, porque nós já vimos. Os Éulos, em 476, 80 anos depois da morte de Teodósio, vão dominar ali o lado ocidental e vai dar fim ao Império Romano oficialmente. Professor, mas por que essa cidade chamada Constantinopla, aqui ó, por que essa cidade, Constantinopla, ela era tão especial? Por que ela foi escolhida como sede do Império Romano do Oriente? Por que ela foi tida como sede do Império Romano do Oriente? Então vamos lá, é isso aqui que é importante, hein? Constantinopla, ela tinha facilidades geográficas. Lembra da aula do tio Peterson? Facilidades geográficas. As facilidades geográficas eram, primeira coisa, Constantinopla tinha portos naturais. Galera, lá na antiguidade, na Idade Média,
Porto não era que nem o Porto de Vitória, que tem doca, que você encosta, que vem o navio, que pega. Não, não tinha isso. O porto naquela época era um porto natural. Como? Gente, se você já foi numa praia, você já viu que tem barco que chega muito próximo da praia, porque a praia é funda. E tem barco que tem que ficar muito longe, porque a praia é muito rasa. Quem já foi nas praias de Vila Velha aí, pessoal de Cariacica, da Serra, vê muito isso. A prainha de Vila Velha. A prainha de Vila Velha, você consegue chegar pertinho com os barcos. Mas se você vier numa praia aqui na Serra, que ela é muito rasa, tipo Bicanga, os navios têm que ficar muito longe. E é difícil descarregar as mercadorias. Então, Constantinopla tinha portos naturais que facilitavam o comércio. Portos aonde os navios poderiam chegar pertinho da terra e era fácil descarregar a mercadoria. Então, Constantinopla virou um centro comercial naval, porque os navios passavam por lá para fazer comércio, ok? Outra coisa, Constantinopla, a capital, já nasceu cercada, fortificada. Por quê, professor? Nós vamos ver a foto aí. Constantinopla, ela já nasceu cercada por muralhas imensas e às vezes tinham duas seções de muralha, uma na frente e outra interna atrás, para defender a cidade. Para você invadir Constantinopla, era um trabalhão, um trabalho imenso. E muitos povos tentaram invadir Constantinopla, mas não conseguiram. Professor, outra coisa essencial de Constantinopla. Constantinopla ficava entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Todo o comércio da Ásia para ir para a Europa passava por Constantinopla. De novo, Constantinopla era a parada obrigatória para todo navio que saía da Ásia e ia para a Europa. No meio do caminho ficava Constantinopla, localização perfeita para o comércio. Se você fosse um comerciante, você ia sair lá com o seu naviozinho da China, da Índia, e tinha que passar por Constantinopla, no Estreito, para passar no Mar Negro, para chegar no Mar Mediterrâneo, para vender os produtos. Então, todo mundo obrigatoriamente passava por lá. E é essa que é uma característica mais importante. Constantinopla era a ligação entre a Europa e a Ásia, entre o Ocidente e o Oriente. Coloca lá no caderno. A Europa era a ligação entre o comércio entre a Europa e a Ásia, entre o Ocidente e o Oriente. Localização perfeita. Foi por isso que Constantino escolheu essa cidade e não escolheu outra. Galera, olha só quantas facilidades. Portos naturais, muralha que dificultava a invasão, e ela obrigatoriamente tinha que ter o pessoal para fazer comércio entre o Oriente e o Ocidente, passava pela cidade. Galera, o que vai acontecer com Constantinopla? Enquanto que Roma estava entrando em crise, sendo invadida várias vezes pelos povos bárbaros, Constantinopla estava crescendo. Olha só que legal. Enquanto que Roma estava sendo invadida, saqueada, destruída, e outras regiões do Império do Ocidente, o Império Romano do Oriente, com a sede de Constantinopla, estava enriquecendo. Porque o pessoal fazia comércio lá, era seguro. Olha só, era seguro. Ao contrário de fazer comércio lá na região ocidental, lá perto de Roma. Porque você poderia ser saqueado pelos povos bárbaros. Lembra deles? Poderia ser saqueado pelos povos bárbaros. Professor, então vamos lá. Vamos destrinchar, né? Vamos fazer uma anatomia de Constantinopla. O Império Romano do Ocidente era gigantesco, mas Constantinopla era a capital, era o centro. Ok? Professor, então vamos lá. Aqui, ó, dividido. Estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando aqui o lápis em amarelo? Estão vendo? Galera, isso tudo era muralha. É uma visão, isso aqui é um desenho de Constantinopla. Olha só essa imagem, que legal. Essa cidade é Constantinopla, como se você estivesse vindo de cima, visto de cima. Aonde eu passei o lápis é tudo muralha, toda cercada. Muralhas de 3, 4, 5 e até mais, 6 metros. E às vezes eram duas muralhas, uma de fora e outra por dentro. Se alguém quisesse invadir Constantinopla, tinha que escalar os muros. Gente, não é fácil. Não é fácil. Professor, Arthur já está me adiantando. Professor,
Essa cidade existe até hoje? Existe com o nome do Ocidente. A gente vai ver. Constantinopla existe hoje? Existe com outro nome, de origem ao país. Fica tranquilo. E outra coisa, Arthur está perguntando, essa cidade foi invadida? Foi invadida. Mas era tão difícil de mantê-la ocupada que teve gente que conseguiu invadir, mas não conseguiu manter. É só em 1453 que um povo, uma invenção específica, que eu não vou dar spoiler, vai conseguir derrubar os muros. Galera, a cidade era planejada. Vocês estão vendo aqui, ó, no meio, as estradas. Era tudo planejado. Aqui, ó, as estradas aqui, ó. O pessoal, para invadir, tinha que chegar nos muros, e os muros iam até as praias. Até as praias. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, são os portos naturais, ó. O pessoal encostava o navio aqui para descarregar. E era do lado de fora. Do lado de fora do muro. Entendeu a ideia? Ela do lado de fora do muro. Então, como é que você invade? Era extremamente complicada. A cidade era super povoada. Como era um grande centro comercial, um interposto comercial, vou falar disso, chegou a ter 1 milhão de habitantes. Enquanto que Roma tinha menos de 200 mil, o pessoal estava fugindo de Roma para o interior, lembra? Abandonando a cidade, indo para a roça, para o interior, para as fazendas. O pessoal fazia o contrário. Todo mundo ia para a cidade de Constantinopla, porque ela era fortificada. Os navios vinham daqui, ó, do Oriente, e paravam aqui, ó, para fazer comércio. A localização dela era perfeita, era privilegiada. Ela ligava ao Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Se você quisesse atravessar, aqui, ó, você tinha que vir aqui com o seu navio, depois ir para o Mar Mediterrâneo. Obrigatoriamente, você parava lá para fazer comércio. E a cidade começou a ficar imensa, muito rica. O pessoal saía do Império Romano do Ocidente e ia para onde? Para Constantinopla. Se você fosse um rico comerciante, você queria morar lá para fazer comércio. Porque lá dava muito lucro. 1 milhão de habitantes dentro da cidade. É muita gente. É quase o triplo da capital de Vitória. Tem 350 mil mais ou menos. E é aí que vem uma palavra-chave. Sexto-ano, tem que saber. Constantinopla se tornou um grande entreposto comercial. O que é um entreposto comercial, professor? Ela não ficava no meio do caminho entre a Ásia e a Europa? Todos os navios não passavam lá? Galera, o que aconteceu com Constantinopla? Constantinopla virou um grande entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? Era uma cidade aonde todos se dirigiam para fazer comércio, para se abastecer e levavam produtos para comercializar. E de lá saía produtos para outras regiões. O pessoal trazia produtos da Ásia, comercializava lá, e de Constantinopla saía para outras regiões. Nesse momento, para tudo agora, para tudo. Eu sei que nós falamos muito sobre Roma, mas a partir de agora, o maior entreposto comercial, a maior cidade do mundo, uma das maiores, é aonde? Constantinopla. Esquece Roma. Ok? A partir de agora, Roma não é mais a maior cidade da Europa. É Constantinopla ligando a Europa com a Ásia. O grande entreposto comercial. Era um local que você podia vender os seus produtos e lá o pessoal pegava e transportava para a Europa. Isso quer ser um entreposto. É um ponto de parada, aonde você armazena seus produtos e depois leva para comercializar em outros locais. Galera, chuta qual era a principal atividade econômica de Constantinopla? Comércio. Coloca lá do lado. A principal atividade econômica de Constantinopla era o comércio. Tinha agricultura, professor? Tinha, a gente vai falar disso. Tinha, mas a principal atividade econômica era o comércio. De frutas, de legumes, de ouro, de prata, de perfume, de seda. Tudo que você imaginar, o pessoal levava para lá para comercializar. E lembrando, a defesa era facilitada. Agora eu vou falar das defesas. Segura aí, João, o pessoal está me adiantando. João, estou muito adiantado. João, Cauã, segura essa. Professor, o que acontecia? Então vamos lá. Ela é um entreposto comercial, liga o Ocidente ao Oriente, todo mundo passa lá para fazer comércio. Ela tem portos naturais, que facilitam o comércio. Ela é uma cidade super povoada, 1 milhão de habitantes, todo mundo quer vender lá, tem muita gente para comprar, tem dinheiro circulando, moeda. Chegou a ter 1 milhão de habitantes. E a defesa, professor? Aqui, ó.
Vou tirar as dúvidas de vocês agora. Não vou contar o final. O final é na próxima aula, segunda-feira. Não vou dar spoiler. Mas é o seguinte. Constantinopla tinha uma defesa tão eficiente que tentaram dezenas de invasões. Umas 2, 3 tiveram sucesso, mas não conseguiram manter a cidade. Inclusive, ela foi invadida pelos cavaleiros que iam lá fazer a cruzada. Não tem as cruzadas dos cavaleiros templários? Eles chegaram a invadir Constantinopla, a arrasar. Professor, mas era difícil manter a cidade. E galera, vamos lá. Imagina você invadir um local que você tem que derrubar os muros, mas você não tem arma que derruba os muros. E era muros de 4, 5, 6 metros de espessura. 5, 6 metros de espessura. Imagina, gigante de largura. Você derruba a primeira muralha, aí atrás de você tem uma segunda, que é mais alta. E o pessoal lá de cima de você, ó, jogando flecha, derrubando suas escadas. Você com os navios ficava ali apertado na praia. Por quê? Você chegava na praia e tinha que escalar os muros. Então você não tinha para onde correr se desse errado. Olha só a situação. Então o que acontecia? Muitos povos tentaram invadir Constantinopla, mas paravam nos muros. A defesa, o pessoal ficava em cima com flecha, com pedra, com fogo. E como é que você derruba? Ah, o pessoal colocou aqui para mim. O pessoal colocou, professor, e as catapultas? Galera, as catapultas não eram tão eficientes. Você estava no mar, no navio. O pessoal fazia torres para tentar invadir, escalar. Mas era super difícil. A vantagem de quem está em cima, se defendendo. As catapultas não tinham tanto efeito. Professor, qual vai ser a invenção que vai mudar tudo? O pessoal já está falando, canhão. Mas é depois, calma, depois a gente fala disso. Olha só que maravilha era Constantinopla. Professor, então vamos lá. Como é que era o governo dentro de Constantinopla? Como é que era a economia? Segura essa. Falamos já qual era a importância dela, por que ela cresceu, por que ela era especial. Tá aí. Era isso que fazia Constantinopla ser especial. Enquanto que o Império Romano do Ocidente em Roma estava entrando em crise, Constantinopla, capital do Oriente, estava crescendo. Entenderam a ideia? E ela conseguiu se defender dos bárbaros. Olha só que legal. Ela conseguiu se defender dos bárbaros e de outros povos. Entenderam a ideia? Professor, como é então que era governado Constantinopla? Era uma monarquia teocrática. O que era monarquia teocrática? O rei, o imperador, ele era representante de Deus na terra. O que é teocracia? Teo é Deus, cracia é poder. Então segura. O governante de Constantinopla, que era o imperador, o rei, ele não era qualquer pessoa. Ele foi escolhido por Deus para estar governando. Ele era chefe do exército, da lei e da justiça. Traduzindo, esse cara mandava em tudo e todo mundo. E todo mundo obedecia. Professor, para dizer, ele tinha um senado, tipo o senado romano que a gente viu. Lá com o pessoal que era mais antigo, para auxiliar ele a tomar decisões. E tinha um senado. Mas quem mandava de verdade era o imperador de Constantinopla, do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. Por quê? Constantinopla foi feito em cima da ex-colônia grega de Bizâncio. Aí trocaram o nome. Ao invés de chamar de Império Romano do Oriente, ou então Império Nova Roma, eles chamaram de Império Bizantino. Entendeu por que ficou o nome Império Bizantino? Conversão, só isso. Professor, como é que se governa um império gigantesco? Se divide em províncias, que tinham o nome de temas. Cada província tinha um juiz, um governador e um general, que cada um auxiliava um ou outro a governar. Ok? Quem mandava era o rei. E o rei nomeava um juiz, um governador e um general. O juiz para aplicar as leis, o governador para governar e cobrar os impostos, e o general para manter a ordem. Entenderam a ideia? Então, esses caras eram os olhos e ouvidos do rei. Professor, e outra coisa, olha a inteligência do imperador lá do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Ele teve uma ideia, uma sacada genial. Ele viu que lá no Ocidente, os soldados estavam abandonando os territórios porque não recebiam pagamento. Lembra que eu falei? Como o pessoal não recebia pagamento, lá no Império Romano do Ocidente, os soldados abandonavam as fronteiras e os povos bárbaros invadiram. Para evitar que acontecesse a mesma coisa no Império Romano do Oriente, o que foi feito? O imperador romano resolveu trocar trocar terra, na verdade, né? Trocar o serviço militar por terras.
Então, se você virasse um soldado lá no Império Bizantino e você fosse mandado para uma fronteira, você recebia como parte do pagamento terras. Você ficava preso à terra, criava família e você defendia com mais vigor. O seu pagamento era até aquela terra. E outra coisa, qual é a religião oficial do Império Bizantino? O cristianismo, porque ela surgiu do Império Romano. Então, o Império Bizantino é um império cristão. Lá não tem politeísmo. Não tem aqueles deuses romanos? Esquece. Lá o pessoal já não adora mais. Lá todo mundo é cristão. Ok? Vou tirar as dúvidas agora, ver se dá um tempinho. Aqui, ó, Arthur, era uma monarquia teocrática também, tá certo. O Arthur perguntou se na época de Otávio Augusto era uma monarquia teocrática. Era. Só que aqui era uma monarquia teocrática cristã. Ok, Arthur? Aqui acredita em Cristo. A Maria Eduarda, Constantinopla formou Turquia? Já está me adiantando. Então tá bom. Aonde é Constantinopla hoje? O país chamado Turquia, com a capital Istambul. Existe até hoje. E tem essas muralhas lá para visitar. Ok? Tio, Constantinopla foi invadido pelos turcos? João Laurete, está me adiantando, é a próxima aula. Vão ser os muçulmanos que vão derrubar as muralhas. Vão sim. Ok? Dúvidas? Mais dúvidas? Galera, duas coisas. Não quero ninguém mais brincando no chat, nem fazendo piada, prestando atenção. E avisa todo mundo, inclusive quem está na aula, que tem que me enviar o trabalho hoje, sem falta. Fora as pessoas que estão doentes de atestado, ok? Se ninguém tem dúvida, até a aula de segunda-feira, nós vamos ver como o Império Bizantino vai ser liberado. Tio. Está liberado.